Pessoal, esse vídeo tem o objetivo de mostrar como fazer a configuração do motor NSK que usamos no curso, tá? O Surgic Pro. Ele vai ter nesse comando três alternativas de mudança desse lado, dizem respeito ao speed, que é a velocidade que a broca gira, o torque, que é em relação à força que essa broca gira, e aqui o programa, que é onde você vai ter algumas alternativas que você deixa pré-programadas em relação à velocidade e ao torque, fora outras alternativas que eu já vou explicar ali embaixo, e que, estando gravadas, memorizadas, você pode selecionar durante os procedimentos. Aqui embaixo você vai ter o light, que é em relação a você usar a luz ou não, né? Nos motores que são NSK da Neodent, ele não vai ter a luz, que é o LED, só os que vendem direto da NSK. Aqui diz respeito à irrigação, né? No nosso caso, nós usamos sempre a irrigação externa, quer dizer, nós usamos seringas descartáveis para irrigação. Então, ele sempre vai estar aqui, ó, sem nada. Aqui é quando tivesse na irrigação máxima, aqui sem irrigação, tá? Então, como nós usamos a irrigação externa, ele vai estar sempre sem irrigação. A opção de usar a seringa irrigação externa é porque é muito duvidoso que se consiga a esterilização daqueles tubinhos de fazer a irrigação que a gente usa no motor com autoclave, tá? Geralmente o óxido de etileno, né, seria mais efetivo para esse tipo de tubo. Como a gente não tem à disposição sempre nos consultórios, né, para fazer o óxido de etileno, né, um tipo de esterilização que se faz para alguns produtos hospitalares, material de endoscopia, nós preferimos usar a seringa descartável, né? Do mesmo jeito aqui na luz, ó, igual eu expliquei aqui agora da irrigação, da luz a gente pode desligada, baixa intensidade do LED ou alta intensidade, né? Como nos nossos motores a gente usa a maioria contra ângulo sem LED, então fica sempre em off. Se tiver LED, a gente pode colocar no low ou high, tá? Esse botão aqui, ele diz respeito a você usar no sentido do corte, né? E no sentido reverso, tá? Então, se ele estiver no sentido do corte, forward, por isso esse F, ele vai estar com o Fzinho aqui, ele vai estar cortando, né, no sentido de corte da broca, nesse sentido, né? Ou instalação de um componente, colocação de um cicatrizador. O reverso, quando eu aperto no reverso, ele vai ficar no sentido anti-horário, né, que é o de desapertar. A gente vai usar, às vezes, quando coloca um implante e precisa tirá-lo para passar mais uma broca, a gente vai apertar no reverso. Quando vai tirar algum componente, alguma coisa assim, nós podemos utilizar o reverso. Vejam que toda vez que o motor estiver no reverso, ele vai ficar com esse bip, tá? Para que a gente não se confunda, tá bom? Então, na maioria dos casos, a gente vai deixar. Esse botão aqui é o botão referente à peça de mão que você vai utilizar. Então, por exemplo, 1 para 1 é a peça de mão convencional. Então, para cada rotação que o motor dá, vai dar uma rotação lá na ponta da broca, tá? Isso que vai acontecer. Se está 16.000 aqui, lá na ponta da broca, né, vai estar o 16.000. Daí eu vou ter opções multiplicadoras, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 5, né? Então, quando a gente vai usar aquelas pontas que são para preparo, que no caso das pontas de preparo, é interessante que elas tenham irrigação interna, né? Quando a gente usa esse tipo de motor aqui, a gente não tem como usar aquelas com irrigação interna. Há um outro tipo de motor da NSK que se serve para isso. Essa aqui, 1 para 5, você vai ter lá, por exemplo, 80.000 rotações lá na ponta, tá? 20 para 1 é o contrário, ela é uma ponta redutora. Então, onde que a gente vai usar essas redutoras? Nas cirurgias para implante. Eu preciso de uma rotação muitas vezes mais baixa, né? E aí, quando a gente tem um contra-ângulo que ele é redutor, eu tenho mais precisão nessa velocidade. Então, esse aqui é o que a gente vai usar na maioria das nossas cirurgias para implante.
Então, a gente pode ir tanto da rotação normal, pontas multiplicadoras e até uma redutora, que é o que a gente mais utiliza. O memória é quando a gente seleciona alguma configuração aqui e aperta para memorizar. Quando a gente faz isso, né, a gente vai gravar tudo que está aqui. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 800 rotações, né, 5 newtons, ele é o programa 1, tá vendo? 20 para 1, rodando para frente, sem irrigação e sem luz, tá? Se eu aperto aqui no memória, ó, ele vai gravar isso aqui. Então, ó, se eu passo para o programa 2 e eu volto para o 1, o 1 vai estar do mesmo jeito. Só que esse 1 aqui, agora eu vou passar para as programações que a gente utiliza, a gente deixa ele nesse formato aqui. Agora, sobre os programas, tá? Esse motor, ele consegue memorizar 7 programas, tá? Então, como que a gente deixa, qual é a minha dica para deixar isso aqui já tudo pré-determinado? A gente vai utilizar a primeira programação com 800 rotações, torque de 45, ponta redutora, movimentando no sentido horário, sem irrigação e sem luz, para fazer a perfuração de implantes na maxila ou em um osso mais esponjoso. O programa 2, a gente vai fazer o quê? Mantém as mesmas configurações do 1, só que a gente vai deixar com 1000 rotações, que a gente vai usar para um osso ligeiramente mais denso. E o programa 3 segue as mesmas configurações, só que a gente vai usar para um osso bem mais cortical. Então, ele vai ter uma velocidade maior. Então, o programa 1, 2 e 3, eles dizem respeito a fazer a perfuração do osso, né, com a broca, para a instalação do implante. Eu posso, em algumas situações, usar, por exemplo, eu começo com o programa 3 para fazer uma perfuração, um osso que está mais esponjoso, mas nas brocas finais, se eu quiser fazer alguma subinstrumentação ou ir com mais cuidado, eu reduzir para o programa 2 ou para o programa 1, não tem problema. Não quer dizer que a gente tenha de fazer do início ao fim da preparação do implante usando a mesma programação. O programa 4 é um programa onde a gente vai utilizar para instalação do implante. Então, vocês vão ver que a velocidade está de 50 com torque de 40, né? Usando também contra-ângulo, girando para frente, sem irrigação e sem luz. Esse aqui é para a gente fazer a instalação do implante. Por que é interessante usar 40? Porque muitas vezes esse implante ele vai travar no meio da instalação. Você vai tirar o contra-ângulo e vai terminar de descer o implante com a catraca, para você saber em que torque esse implante está entrando no osso. Aqui a gente tem uma opção de programação no 5, onde o torque está em 70, tá? A gente pode utilizar esse aqui? Pode, né? Mas principalmente naquelas situações que a gente não precisa muito saber o torque, né? Que esse implante está entrando, digamos assim, porque a gente não vai usar carga. Se a gente está pensando em usar carga, é interessante a gente usar aquele de 40 para a gente descer esse implante até 40 no motor e depois usar a catraca. Também podemos mudar para a programação 5, descer com um pouco mais de torque, de 70, e depois voltar. Claro que isso aqui vai variar muito nessa questão de subinstrumentação, sobreinstrumentação e tipo de osso, né? Aqui é só para a gente ter as duas opções, uma com um torque menor e uma com um torque maior. A programação 6, tá? É uma programação que vocês vão ver uma velocidade de 30, mas com um torque bem baixo, um torque de 5 Nm/cm. Esse torque e essa velocidade vai ser interessante para a gente fazer o quê? Instalação de parafuso de cobertura, instalação de cicatrizador, instalação de componentes protéticos como um todo, tá? Precisa ser um torque muito baixo, porque é um torque semelhante ao que a gente dá com a chave manual, né? Imaginem que a maioria dos sistemas
né, não tem chave para a gente colocar esses componentes com o contraângulo. A maioria é só chave manual, né? Com essa chave Neo do Gran Morse da Neodent, que é o sistema que a gente utiliza nos nossos casos, a gente tem a possibilidade de colocar tanto o parafuso cobertura como o cicatrizador também com o motor. Então essa seria a configuração ideal. Aqui na programação 7, a gente vai ter 30 rotações, 20 newtons. Aqui já seria assim, eu vou colocar um componente protético tipo um mini pilar, tá? Então, imagina numa reabilitação total, inferior, eu tenho 4 mini pilares para colocar nos implantes. Então, eu coloco nessa programação 7 e eu instalo os mini pilares com contraângulo, né? Naqueles casos onde a gente tem um mini pilar para colocar, ou um parafuso cobertura para colocar tudo, na maioria das vezes a gente vai fazer manual, né? Mas quando a gente tem vários componentes para colocar, vários parafusos cobertura para colocar, né, vários cicatrizadores para colocar, usar o contraângulo agiliza, né, o nosso procedimento, deixa esse procedimento mais rápido. E o programa 8 é um programa que a gente faz com 25 mil rotações. Vocês vão ver que aqui não aparece os newtons, porque aqui o motor dá o que ele tem, digamos assim, algo como 80 newtons. A peça é a 1:1, para frente, sem irrigação e sem luz. Para que se destina essa programação? É para a gente usar a peça reta para fazer um desgaste de osso, né, com uma broca, com uma Maxcut. Se eu quiser usar uma broca 701 ou a 700 ou a 699 para fazer uma odontosecção. Se eu quiser, durante o procedimento, desgastar uma guia, né, em acrílico, em resina acrílica, para adaptar para a cirurgia, eu posso usar essa aqui e dar 1:1, tá? Então, é a peça reta 1:1, né, numa velocidade tanto para corte ósseo, como se eu quiser cortar uma resina. É uma velocidade muito boa e muito eficiente, tá? Vocês vão ver que algumas vezes a gente vê colega querendo fazer algum ajuste em guia, ele pega a peça reta, coloca no motor pneumático para fazer esse tipo de desgaste. O torque do motor pneumático é muito baixo em relação a um motor elétrico. Então, você acaba perdendo eficiência nesse corte, né? Quando você pode ter a peça reta estéreo em cima da mesa e usar com esse motor, tá bom? Lembrando que eu posso tanto trocar o programa aqui na tela, como também posso trocar no pedal. O botão do meio no pedal, ele avança a programação, né? Então, se eu aperto no botão do meio, é como se eu estivesse apertando nesse botão aqui. Se eu aperto e seguro o botão do meio no pedal, ele volta, então ele vai para trás, tá? Eu também consigo trocar no pedal, né, no botão direito, o tipo se é reverso ou se é para frente. Eu também consigo fazer essa troca no pedal. E ainda no botão à esquerda eu consigo mudar a questão da irrigação, que como eu expliquei para vocês, a gente não utiliza, tá? É interessante que essas primeiras programações aqui é o que a gente usa da perfuração, mas vira e mexe no meio do procedimento, a gente também precisa usar a peça reta. Então a gente já está fácil de voltar aqui, ó, do 1 para o 8, por exemplo, tá? Então, espero que aproveitem esse vídeo. Um abraço a todos.